Agora a gente muda de assunto e fala sobre férias. Férias é tão bom, né? Mas férias com segurança é muito melhor. E aí? O que a criançada tá fazendo nas férias agora? Tá brincando bastante no condomínio? Você sabe se o seu condomínio realmente oferece a segurança necessária para que as férias não tenham nenhuma dor de cabeça? Vamos conversar agora com o Alfredo Pazzanini, que é advogado, vai falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui. Mesmo porque é um assunto que interessa muita gente. Quando a gente para pensar que 1/3 da população de São Paulo vive em condomínios, quer dizer que a gente está falando com uma parcela muito grande da população, né, doutor? É muita gente, a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que estão em condomínios. É um mercado enorme, todo mundo tem que conviver em harmonia nesse ambiente, né? É. E esse o ambiente mesmo direito nas é igual para férias, todo mundo, né? e esse ambiente nas férias tem esse ingrediente adicional, que são as crianças que estão lá frequentando nas áreas comuns, o que não fazem normalmente enquanto elas estão em aula, né? E é interessante que a gente não tem noção, nos dias normais, no dia a dia, da quantidade de crianças que tem no condomínio, né? Quando chega o período de férias, a gente realmente se surpreende. Fica tudo lotado, todo mundo querendo curtir, querendo aproveitar, só que a gente tem que ficar com o olho vivo para não vacilar e as crianças não se meterem em confusão. E são muitos os detalhes, muitos os itens que devem ser analisados. Vamos aqui para as perguntas, direto? E você já vai respondendo aí as dúvidas do pessoal de casa. A Estela quer saber. Moro em condomínio com 3 torres. Nas férias é fácil ver quase 20 crianças reunidas nas áreas comuns. Fico insegura em deixar meu filho muito tempo sozinho no condomínio, pois para mim, o lugar não é preparado para as artes que as crianças aprontam. Quais as principais preocupações que o condomínio deve ter com as áreas comuns em relação à segurança? A preocupação dela procede, né? Olha, Estela, procede a sua preocupação, né? Realmente, deixar a criança solta nunca é bom. Mesmo dentro de casa, a criança apronta, né? Quanto mais dentro de uma área comum de um condomínio, onde está longe da vista dos pais, né? Da vista da mãe. Porque a criança tem ideia ruim. Né? Fato. Eles têm ideias que para eles vai ser maravilhoso porque eles estão aprontando e eles querem aprontar. Só que eles não têm a menor noção da consequência. E aí que eles se metem em confusão, em encrenca, né? E o problema é que as áreas comuns do condomínio têm que estar preparadas para receber criançada, né? Criançada correndo para lá e para cá, tem perigo em carro frequentando as ruas dentro do condomínio, que tem condomínio grande que tem rua interna, né? A área de estacionamento é super preocupante, né? Então, respondendo à pergunta da Estela, assim, as principais preocupações: não deixar muito solto, principalmente crianças menores, né? Que elas estão soltas num lugar que tem perigos, né? E sempre ter ali uma rádio entre as outras mães para, se acontecer alguma coisa, uma outra mãe já avisar e elas terem um contato ali. E sempre estar de olho, orientar a criançada a também não abusar, né? Olha, não pode entrar em certos lugares, não deixa a criança entrar. Né? É importante fazer com que a criança saiba quais são as regras do condomínio, deixá-las bem cientes, apesar de que as crianças não têm muita noção de consequência, não tem aquela noção de responsabilidade, né? Dependendo da idade ou da fase que ela está, mas, por exemplo, ter noção de horário, até que hora pode fazer barulho, né? Por exemplo, se na piscina, aquela piscina é para você, essa não é, ou na quadra, a conduta que o condomínio já estabeleceu, é importante fazer a criança ficar ciente disso? É importante, a gente às vezes subestima a inteligência das crianças, né? Verdade. A gente acha que elas não entendem, mas elas entendem muito mais do que a gente pensa, né? E aí dar uma orientação é importante, falar, olha, tem determinadas áreas que você não pode ir, é perigoso, explicar por quê. Principalmente fazer a criança respeitar as orientações dos funcionários da segurança, que tem às vezes criança que chega e desrespeita funcionário. É verdade, né? Isso é muito triste. Então essas situações partem de casa, já começa com a educação em casa. E se os pais orientam bastante, explicam bastante as situações para as crianças, elas vão estar mais preparadas para frequentar a área comum. É que muitas vezes os pais também desrespeitam os profissionais do condomínio, e esse é um grande problema, porque é o exemplo que os filhos têm, né? Se os próprios pais acham que o fato de pagar o condomínio dá direito deles fazerem o que eles quiserem, sem respeitar a convenção do condomínio, aí a criança vai seguir o mesmo exemplo, né, doutor? É aquela situação, né? A educação você aprende vendo o que seus pais estão fazendo, às vezes verdade. até mais do que ouvindo o que eles estão falando para fazer. Claro, né? o exemplo é fundamental. O exemplo é fundamental. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? É necessário que exista um salva-vidas ou bombeiro de plantão na piscina do condomínio? A pergunta do Rubens. Então, Rubens, não é obrigatório. Aí o que vai definir isso é a legislação municipal e a convenção do condomínio, tá?
a maioria das leis municipais não define essa obrigatoriedade. Em São Paulo, por exemplo, não tem uma lei que define essa obrigatoriedade de ter salva-vidas na piscina. Às vezes a convenção do condomínio obriga a ter alguém, quando é um condomínio muito grande, e às vezes na própria convenção exige essa contratação. Mas não é essa obrigatoriedade. Então, é mais uma situação que você tem que estar de olho, tem que estar acompanhando o teu filho na piscina também. Mas é uma sugestão para você levar para a reunião de condomínio, para a próxima reunião, por exemplo, se de repente você acha necessário que pelo menos durante o verão tenha um profissional ali tomando conta, já que o número de crianças é muito maior e às vezes no meio da multidão fica até difícil da gente controlar o que está acontecendo, né? Exato. De repente é uma sugestão para levar para votação. Né? O fato de não ser obrigatório não quer dizer que o condomínio não possa contratar. Claro. Né? Quer dizer, acresce uma segurança do condomínio. Se você quiser ter uma segurança melhor ali, para ficar mais tranquilo com a criançada, uma assembleia pode deliberar a contratação de um salva-vidas, que nem você falou, ainda que seja de forma temporária. Né? E é verdade que o número de afogamentos entre as crianças aumenta substancialmente nessa época do ano, durante as férias? Com certeza. Essa época é a época dos acidentes, né? Elas estão, acidente com piscina, com praia, essas situações aumentam porque é verão. Tem mais incidência de criançada nesses locais. Em condomínio não é diferente, pode acontecer também. E tem alguns detalhes que a gente tem que parar para prestar atenção, né? Por exemplo, na piscina. Muitas vezes fica abandonada ali o inverno todo, a gente não atenta para isso. E aí no verão estão usando a piscina todos os dias, né? E muitas vezes os pais não estão em férias, estão trabalhando e as crianças estão em casa e aproveitando das áreas comuns. Aqueles ralos que sugam, né, e que ficam fazendo a limpeza, saber dos horários que é feito isso, se o ralo está ligado enquanto a criança está lá dentro, se o tipo de ralo é seguro para que a criança esteja na piscina, né? Porque esses acidentes de cabelo preso no ralo no fundo da piscina é uma coisa, infelizmente, já aconteceu muito bastante. E é muito comum, né? Sim, aconteceu bastante, principalmente no passado. Aí isso obrigou eles a desenvolver sistemas mais seguros nessa situação, né? Mas ainda tem condomínio que utiliza sistema antigo. E tem prédios muito antigos aqui também. Né? E com piscinas, com esse sistema ainda funcionando. Então tem que tomar esse cuidado, sim. E nessas circunstâncias, todo cuidado é pouco. Criança muito pequena não pode deixar solta na piscina sozinha. É arriscado. Tá certo. Obrigada, Rubens, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima. No verão, a piscina do meu prédio enche. E muitas vezes reparo que tem crianças de 4, 5 anos desacompanhadas. Existe uma restrição por idade para que as crianças possam ir sozinhas às piscinas? A Lourdes está perguntando. Olha, Lourdes, na verdade, não tem uma lei específica definindo a idade mínima para a criança frequentar a piscina sozinha. O que a gente tem são as leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, que definem os cuidados que as crianças precisam ter, né? E, normalmente, as normas do condomínio vão definir se há alguma idade mínima para a criança frequentar a piscina desacompanhada. E nisso entra o Código Civil. Vamos supor, uma criança de 4 anos está desacompanhada, está brincando na piscina. Essa criança vem a se afogar. O pai ou a mãe pode ser processado por abandono de incapaz, alguma coisa assim, por ela estar desacompanhada? Vai ter que se apurar a responsabilidade, né? Agora, o ideal é assim, criança muito pequena, menor que 12 anos, tem que estar acompanhada, né? Menor que 12. Menor que 12, seguindo a linha do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A partir de 12 já é considerado adolescente e tal, os cuidados são um pouquinho diferentes, mas o ideal é assim, muito pequena, se acontece alguma coisa, a responsabilidade é sempre dos pais também. E aí tem que se apurar se houve alguma falha, alguma negligência do condomínio para que causasse o acidente com a criança também. Isso pode depois virar uma responsabilização civil do condomínio. Do condomínio? Também pode. E até que ponto o condomínio, então, tem responsabilidade em cima de um acidente desse? Ou até, vou além, a questão do zelador, que é o grande responsável pelo que acontece dentro do condomínio. É importante que ele saiba se o condomínio está oferecendo a segurança adequada, se de repente tem um piso solto, uma criança pode se machucar, uma grelha onde a criança pode enfiar o pé e quebrar de repente uma perna, sei lá, em casos extremos. O zelador também pode ser responsabilizado? A responsabilização do condomínio vai depender do grau de cuidado com a manutenção das áreas comuns, né? Então, se a criança sofreu um acidente porque algum problema de manutenção na área comum teve concorrência para esse acidente acontecer, aí você passa a ter algum grau de responsabilização civil do condomínio. Em primeiro lugar, é o síndico que vai responder, né? O zelador está lá como funcionário para ajudar o síndico nessa tarefa, mas a responsabilidade é do síndico e ele delega a tarefa de ajudá-lo para o zelador. E aí o pai ou a mãe, no momento em que acontece esse incidente, precisa se calçar de que tipo de documentação para comprovar que tinha um problema no condomínio de fato? Tirar uma foto do problema? Tirar que tipo foto, de documentação tem que ser provas levantada? testemunhais, às vezes podem ajudar, né? O pessoal que viu o que aconteceu, isso ajuda bastante. A filmagem, as câmeras que filmam as áreas comuns também auxiliam bastante. Quando os casos assim aparecem no escritório,
normalmente se recorre às imagens das gravações das áreas comuns e tal, para você chegar e apurar as responsabilidades, né? E também, às vezes, até alguma prova documental. Se esse assunto já foi deliberado em alguma assembleia, a ata que fala, olha, aquela região da piscina está com problema, está com azulejo quebrado e tal, isso pode ser utilizado contra o condomínio também. Se a criança, por exemplo, se machucou, rasgou a pele no azulejo que estava quebrado, isso constou na ata anterior, né? E também os precedentes, né? Também, de repente, o condomínio está muito mal cuidado, né? Aí você consegue comprovar que realmente a gestão do condomínio não é adequada. Sim, a gestão teve alguma responsabilidade, ainda que de forma concorrente, para que isso acontecesse. E aconteceu aqui o problema, mas poderia ter acontecido ali, que também está tudo mal cuidado, né? Precisa prestar Agora, atenção a gente não pode sempre colocar a culpa no condomínio, né? A gente tem que lembrar que quando é acidente com criança pequena, os pais têm que cuidar. Os pais têm que tomar cuidado com as crianças, também não deixar a criança muito pequena solta em áreas perigosas. E agir preventivamente, né? Em vez de esperar o problema acontecer, você percebeu que tem alguma coisa errada ali, já relata para o síndico, para o zelador, para que eles possam tomar uma providência e evite, né? Uma atitude preventiva. Exatamente. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? O Celso está querendo saber quais áreas comuns do condomínio podem ser utilizadas para lazer com as crianças. Olha, Celso, as áreas comuns que o condomínio vai ter como definição áreas de lazer vão estar descritas na sua convenção, tá? Então o ideal para você saber isso é ver na convenção do teu condomínio quais são as áreas destinadas ao lazer, né? Por exemplo, o que certamente não é área de lazer é estacionamento, né? Mas a convenção dos condomínios, as convenções dos condomínios é que vão definir quais são as áreas propícias para as crianças praticarem lazer. Certo, é bom se informar então, né, Celso? Vamos dar uma olhada na próxima? Júlio, que está perguntando o seguinte: estacionar o carro na época das férias escolares no meu prédio é um tormento. As crianças vivem brincando na garagem e se o motorista não for atento, pode acontecer algum acidente. Crianças podem circular sozinhas nas garagens? Quais medidas o síndico deve tomar? Olha, Júlio, nessa sua pergunta você colocou 2 Cs famosos de condomínio, né? Não sei se você sabe, mas condomínio tem 4 Cs famosos, né? Carro, criança, cachorro e cano. Né? Nessa pergunta do Júlio, a gente tem os 2 Cs aí, carro e criança, em confronto nas áreas comuns do condomínio. Então, assim, as crianças brincando na garagem, na pergunta anterior a gente já viu que não é o local apropriado, né? Para brincar, as crianças têm que utilizar as áreas destinadas a lazer. Então, o que o condomínio tem que fazer nessas situações é advertir os pais, falar, olha, sua criança está solta lá na garagem, não pode, né? Fazer com que os pais sejam parte ativa na condução das crianças para os locais adequados. Mas os funcionários do condomínio também podem ser treinados para ter uma abordagem com as crianças. Olha, criançada, aqui não pode, é melhor você ir lá no playground, não corre aqui que é perigoso, o carro não te enxerga. Hoje em dia você tem aqueles carros muito grandes, aquelas SUVs, né, que a visão traseira é muito alta e aí você pega uma criança pequena, você não enxerga. Não enxerga mesmo. Passando embaixo do carro. Por outro lado, existem os condôminos, os moradores que gostam de correr na garagem, como se aquele segundo a mais que ele vai ganhar para sair do prédio fosse resolver a vida dele. Então tem que tomar cuidado, porque mesmo as crianças pequenas que podem estar acompanhadas dos pais estão correndo risco, dependendo da configuração de como o estacionamento se apresenta. Uma curva que você faz, você não vê uma pessoa que está ali. Tem gente que corre em estacionamento, por incrível que pareça. Tem bastante situação assim. Umas situações super perigosas dentro dos estacionamentos. Quer dizer, às vezes não é abuso da criança, não é negligência do pai, mas vem um motorista ali, um apressadinho, correndo dentro do estacionamento do prédio. É muito comum, excesso de velocidade em área comum de condomínio é um dos Cs do condomínio, é o carro, né? Então são esses problemas de excesso de velocidade, estacionamento inadequado, né? Então tudo passa também por uma atuação diligente do síndico em advertir o motorista que está correndo muito na garagem, ter câmeras filmando para poder usar essas filmagens para multar, para advertir os infratores, né? Isso é muito importante. Esse cuidado não relaxar na vigilância sempre, não relaxar nunca. E isso tudo se resume numa palavrinha só, né? Que a convivência em condomínio fica muito mais fácil quando a gente tem bom senso, né? Isso. O bom senso resume tudo, no cuidado com a criança, no cuidado com o condomínio, com os vizinhos, né? No direito de todos. Eu vou agradecer ao Alfredo Pazanini, que é advogado, esteve com a gente tirando aqui as dúvidas sobre esse tema tão delicado das férias, né? E deixar um telefone para contato, 3095-6000, 3095-6000. Obrigada pela presença aqui. Ótima semana para você, viu? Até uma próxima.